Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Inspirado pela Fé. Hoje vamos explorar sobre um tema fundamental para a nossa jornada cristã: como podemos crescer na fé pela fé. Sabemos que a fé é a base da nossa relação com Deus e é por meio dela que experimentamos a sua presença em nossas vidas. Mas como manter e aumentar essa fé mesmo diante de desafios e incertezas? Nesse vídeo vamos compartilhar dicas e exemplos práticos que podem ajudá-lo a fortalecer a sua fé e a experimentar ainda mais a presença de Deus em sua vida. Então, se você deseja crescer na fé pela fé, fique conosco. Como podemos manter nossa fé forte e evitar desperdiçá-la ao longo da vida? Buscar conhecimento sobre a nossa fé e nossa religião. Participar de atividades da comunidade religiosa como missas e grupos de oração. Praticar ações virtuosas e boas obras, orar regularmente e manter uma relação pessoal com Deus, enfrentar os desafios da vida com fé e confiança em Deus, participar de retiros espirituais e acampamentos de fé, ler e estudar a Bíblia e outros livros espirituais. Não se envolver com coisas ou situações que possam prejudicar a sua fé. Alguns textos bíblicos com lições e conselhos sobre como cultivar e preservar a nossa fé. Hebreus capítulo 10 versículo 23, seguiremos a fé pelo amor, fortalecendo-nos no coração, unânimes, sem deixarmos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se aproxima o dia. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes em obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 e 9, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos se cumprem na vossa irmandade que está pelo mundo. Tiago capítulo 1 versículo 2 a 4, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria quando cairdes em diversas tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Mas a perseverança tem seu efeito completo, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Colossenses capítulo 1 versículo 23, se permanecerdes na fé fundamentados e constantes, não vacilando da esperança do evangelho que tendes ouvido, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Como podemos praticar a fé em nossa vida para vivermos de forma verdadeira a fé que professamos? Ler e estudar a Bíblia regularmente, orar diariamente e manter uma relação íntima com Deus, participar da comunidade cristã, frequentar a igreja e participar de grupos de oração, fazer boas obras e servir aos outros, viver de acordo com os ensinamentos cristãos, confessar os pecados e pedir perdão, agradecer e louvar a Deus em todas as circunstâncias. Alguns textos bíblicos que nos auxiliam a vivermos de forma verdadeira a nossa fé. Hebreus capítulo 11 versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. João capítulo 14 versículo 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Romanos capítulo 10 versículo 9, se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O João capítulo 5 versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Gálatas capítulo 2 versículo 20, com Cristo estou crucificado, e vivo, contudo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Como aprimorar a fé e fortalecê-la ao longo do tempo? Dedique tempo diário à oração e à meditação sobre a palavra de Deus. Participe regularmente da missa e dos sacramentos da igreja. Estude a doutrina e a história da fé cristã. Pratique a caridade e o serviço aos outros. Mantenha um relacionamento profundo com Deus através da confissão regular e da adoração eucarística. Busque acompanhamento espiritual de um sacerdote ou um mentor cristão. Envolva-se em atividades que fortaleçam sua fé, como grupos de oração ou voluntariado em sua paróquia. Alguns textos bíblicos contendo conselhos sobre como crescermos na fé. Colossenses capítulo 2 versículos 6 e 7. Assim, visto como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver unidos a Ele.
A raiz dele os sustenta e a ele vocês estão consolidados mediante o batismo, na qual vocês foram também ressuscitados com ele pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Romanos capítulo 10 versículo 17. A fé vem da escuta da palavra de Deus. João capítulo 15 versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Efésios capítulo 3 versículos 17 a 19, que o Cristo habite pelo vosso coração pela fé, a fim de que com raízes e fundamentos estabelecidos, vocês sejam capazes de compreender, juntamente com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conheçam o amor de Cristo que ultrapassa o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. 2 Pedro capítulo 3 versículo 18. Mas cresçam na sua santa palavra e na seu imenso poder. Então vivam de tal forma que a fé cresça e se torne forte, unida à paciência e à fé. Concluindo, o crescimento na fé é um processo constante e requer dedicação, esforço e perseverança. É importante buscarmos conhecer a palavra de Deus através da leitura da Bíblia, participar de celebrações religiosas e praticar o amor e a caridade. Além disso, é fundamental confiar em Deus e em sua vontade, mesmo em momentos difíceis, pois isso fortalecerá nossa fé e nos ajudará a seguir em frente. Crescer na fé é uma jornada que trará profundo significado e propósito para nossas vidas. Se gostou, inscreva-se em nosso canal e faça com que esta mensagem chegue a mais pessoas compartilhando este vídeo.